Batuques e confetes. Oi, gente! Aqui é a Gabi Moreira e nós chegamos ao nosso episódio 168 do Batuques e Confete. Pois é, gente, hoje sou eu que estou apresentando a abertura desse nosso episódio. Eu tô sozinha aqui hoje, né, gente? Cara, a vida tá um corre, então a gente não conseguiu gravar juntas, mas a Nath participou dessa entrevista, que é uma entrevista muito legal, e falar sobre um assunto muito importante, sobre a economia do carnaval, sobre a aplicação da gestão no carnaval. Então, tá um bate-papo muito legal. Antes da gente chamar a nossa convidada, tem uns recadinhos para dar para vocês, gente. A gente, em maio, vai fazer mais uma gravação ao vivo do podcast, ou seja, é a oportunidade de você ver a gente cara a cara e ver como é que é a gravação de um podcast. Mas olha só, não vai ser num bar dessa vez, mas olha, o que eu posso adiantar é que é num lugar propício também para bater um papo. Assim que for possível, acompanhe as nossas redes sociais que a gente vai divulgar tudo, o assunto, os nossos convidados e o local, tá bom? Agora, a Nath vai fazer as honras da casa e chamar a nossa convidada. Fala aí, Nath! Bom, gente, hoje a gente está recebendo aqui no Batuques e Confetes, né, a Cris Cury. Cris, eu tenho que puxar ar para falar tudo que você faz no carnaval e com certeza eu vou esquecer de alguma coisa. A Cris é pesquisadora, produtora, batuqueira, organizou o torneio de peladas de blocos, que eu acho que tá meio em off, né? Tá. Por enquanto. É figurinha carimbada do carnaval, de vários blocos. E aí, Cris, tudo bem? Tudo jóia. Obrigada aí de novo pelo convite. Acho que a gente conversou perto da pandemia, né? Durante a pandemia. Então, para mim é um prazer estar aqui de volta, ter acompanhado aí o crescimento do podcast. Enfim, super feliz pelo convite. Foi bem naquele iniciozinho, né, que você passou por aqui, no auge da pandemia. Foi. Cris, deixa eu te perguntar, tem bastante tempo que a gente fez a entrevista aqui, e a gente sempre se esbarra no carnaval, mas esse carnaval acho que a gente não se encontrou de falar, mas foi o carnaval que eu mais te vi correndo de um lado para o outro e trabalhando. Como é que foi esse carnaval para ti? Nossa, foi uma loucura, porque, enfim, eu faço a produção tanto do Bloco Arrocha da Gávea, como do Multibloco, né? E o Multibloco esse ano, assim, estava com... Ano passado já estava com esse número, mas esse ano estava com 250 batuqueiros. E tradicionalmente o Multibloco já faz um ensaio técnico, né, antes da data oficial do carnaval. Faz o desfile de carnaval e agora faz um desfile em Niterói. Então foram 3 desfiles do Multibloco, um desfile do Arrocha. Fora isso, eu fiz apoio na produção do Batuque Bato, né, que é outro bloco que eu amo, que eu sou apaixonada. Ajudei também no República Suburbana, que é um bloco que foi lançado esse ano, foi o primeiro desfile. E eu devo estar esquecendo algum bloco aí que eu participei, porque eu lembro que foram mais ou menos 7 blocos que eu cheguei a participar. Então eu tô esquecendo um, depois eu lembro. E tocando em outros também, né? Eu toco no Fogo e Paixão. Você tá passando no Fogo e Paixão esse ano. Tá passando no Fogo e Paixão. Cris, a gente até comentou isso, né, quando a gente te convidou para dar entrevista, porque você tem o seu lado de produtora, de estar ali, mas você pesquisa carnaval também, e uma coisa que eu confesso que eu sou apavorada, que é a economia, assim, eu acho lindo, super converso sobre isso, mas só de pensar em números eu fico desesperada. Mas esse ano você falou muito de tudo que o Rio arrecadou, com carnaval e tudo, e é muito assim, são números, mas que não se aplicam, né, porque pra gente, você que tá na produção, então, são números que não chegam aos blocos, né? Não chega, assim. O que acontece? Teve toda uma divulgação, né, que foram 5 bilhões, né, de reais injetados na economia, né, acho que foram 6 milhões de foliões nos blocos de rua, né, mas o que acontece? Assim, a gente tem alguns fatores, assim, né, primeiro que muito das informações que são coletadas, né, em termos de arrecadação, boa parte está relacionada a turismo, né, que são mais fáceis e mais tangíveis também de serem computados, né, turismo, enfim, comércio de uma forma geral, né, que tem aí uma variável de formalidade que é muito mais fácil de ser computado. Só que existe toda uma outra economia no carnaval que muitas vezes não é quantificada, né,
seja por uma questão da própria informalidade, né, desses blocos, e realmente uma dificuldade em medir. Aí eu já posso começar a desenvolver um pouco mais, se vocês, se vocês deixarem. Não, se já, até você falou isso, eu tava lembrando aqui que eu não sei se você acompanhou um material que o Vitor Belarte, do Cidade Pirata, fez. Aham. O que ele fez sobre os ambulantes, e um dos ambulantes falava: o que eu ganho em cada dia de carnaval é o que eu ganho o ano inteiro, é o que eu ganho o mês inteiro durante o ano, né? Isso é muito, gente. Se a gente for parar em Sim. 4 dias, ou mais, né? Porque ele vai trabalhar no pré-carnaval, provavelmente no pós também. Ele faz um ano dele ali. Isso não tá na conta da prefeitura. Não, não tá, não tá. Então é isso, assim, se você parar para pensar, ó, eu já vou começar a falar um pouco, né, sobre essa estrutura da economia do carnaval. Que acontece? Tem um fator importante que é o seguinte: a gente fala muito em número, mas a gente não pode esquecer, né, que aí eu estou falando especificamente do carnaval de rua, sem desmerecer ou desqualificar as escolas de samba, que eu também sei que a Gabi é apaixonada. Mas a gente tem que pensar, né, que no centro, né, dessa festa, enfim, dessa manifestação cultural estão os blocos, né? Então, os blocos são os grandes protagonistas disso. Se não existissem os blocos, não existiria a manifestação cultural do jeito que a gente conhece hoje, né? Então, o próprio crescimento dos blocos impulsionou também a vinda, né, de mais turistas. E aí que consegue também, né, essa dinâmica com as escolas de samba, conseguem se revezar ali, né, durante o dia e a noite. Então acaba que um também impulsiona o outro. Então, quando você pensa que no centro tem os blocos, você pode pensar justamente na economia que está dentro dos blocos, né? Então, como é que é essa economia dentro dos blocos, né? Principalmente que tem a parte toda de estrutura dos blocos, né? Quando você pensa em blocos que têm uma estrutura maior, por exemplo, como o multibloco, né? Você tem uma série de estrutura que você precisa providenciar, né? Então, carro de som, local para as pessoas ensaiarem, para os batuqueiros ensaiarem, bebidas, camisa, brigadistas, né? Então, você tem uma série de itens. Eu já falei caução, né? Mas você tem uma série de itens que precisam ser contratados para você fazer aquilo acontecer, né? Fora isso, você tem os próprios músicos, né? E a própria parte da equipe artística também que precisa serem remunerados de alguma forma, né? Então, você tem isso. As relações, né, dentro desse núcleo pequeno de blocos são principalmente informais, quando a gente pensa nos músicos, né, nos artistas que compõem isso, e são mais formais quando você pensa nas estruturas, tá? Mas, de qualquer forma, é o que a gente fala, né? O dinheiro, ele circula, né? Então, mesmo essas relações que são um pouco informais, né, que são informais, o dinheiro vai para algum lugar, né? Então, ele simplesmente não desaparece. Então, de qualquer forma, apesar da informalidade, você tem essa economia que está circulando. E aí, uma segunda camada, digamos assim, da economia do carnaval, é toda a estrutura de apoio ao próprio evento, né? Assim, eu estou falando de evento porque é como a prefeitura considera o carnaval de rua hoje em dia, né? Que aí é banheiro químico, grade, ambulâncias, que tudo isso é providenciado pela prefeitura, mas, obviamente, que você precisa contratar ambulâncias, precisa contratar grades, enfim. E aí eu já volto no aspecto dos blocos já, só vou dar esse panorama geral. E aí, fora toda essa parte de apoio, né, aos desfiles dos blocos que a prefeitura dá e que também movimentam, né, a economia, você tem justamente a parte que a Nath estava comentando dos ambulantes, né, que também fazem ali o apoio à festa, né? Então, você tem os ambulantes, você tem os pequenos artesãos, né? Pessoas que produzem fantasias, né? Que não necessariamente estão em lojas, mas que tem ali que fazem circular também ali, né? No carnaval, aproveitam o carnaval também para fazer uma renda extra, uma remuneração, né?
E aí você tem toda a parte de lojas, de comércio, enfim, o Saara, né, que a gente conhece tão bem, né, que é um polo que movimenta bastante durante o carnaval. Eu, salvo engano, eu acho que o carnaval é o segundo maior movimento do Saara, né? Acho que agora eu não lembro se é o Réveillon, o Natal primeiro, enfim. Mas você tem essas lojas do comércio também que são impactados por toda a economia, né? Aí venda de fantasia, venda de camisetas, né? Enfim, acessórios, purpurinas, joias, enfim. E aí tem um ponto que eu gosto de trazer muito, que é a questão realmente da indústria criativa, né? Da economia criativa. Que aí você está trabalhando todo o simbolismo do carnaval, né? Então, desde a questão da moda, né? Que você vê algumas marcas, né, de roupas femininas produzindo coleções específicas para o carnaval, né? Até a parte de audiovisual, né, que você tem, enfim, tem todo um trabalho de propagandas que utilizam da imagem, né, do carnaval. Enfim, tem vários aspectos da economia criativa que também precisam ser considerados também e, enfim, sofrendo desse simbolismo aí do carnaval. E aí, por fim, realmente a parte do turismo, enfim, tudo isso que eu falei lá no começo, né? E aí, qual é a grande questão, né? Que, assim, o bloco no centro de tudo isso ainda tem muita dificuldade de se financiar, né? Porque, principalmente esses blocos com estrutura, né? Que são os blocos também na grande maioria do Coreto, enfim, que é a associação da qual eu fui diretora executiva. Esses blocos eles têm custos altos, né, tanto de regularização, né, porque hoje para ter um carro de som, para autorizar, né, o carro de som, você precisa pagar RT, né, precisa pagar uns engenheiros para fazer RT. Correr atrás de um engenheiro para dar o RT, né? Que eu lembro que na época do longa a gente sofria com o engenheiro para o RT. Exatamente. Aí tem despachante, né, porque também o processo de autorização também é complicado, né? Muitas pessoas que comandam os blocos, claro que você tem uma boa parte de músicos, mas muitos não são músicos, né? Então você tem, para conseguir autorização, você tem que ter uma disponibilidade de tempo, né? De ficar correndo de um lado para o outro, para conseguir autorização. Então tem contratação de despachantes, enfim, toda essa estrutura que eu já mencionei. E muitas vezes a renda, né, assim, a forma de financiamento dessas estruturas é muito através das próprias pessoas que tocam, né, os batuqueiros, que fazem parte das oficinas, né, dos blocos. Você tem muito uma arrecadação ali, às vezes via financiamento coletivo, né, enfim, via grupos show, né, que a gente chama, que são grupos reduzidos que fazem festas, ou os próprios blocos que fazem festas fechadas, né? Enfim, aí podem participar de outras festas ou podem fazer a sua própria festa. Mas aí, quando faz a sua própria festa, tem um risco aí, né, de lucro, enfim, de não conseguir arrecadar o dinheiro. Então, é uma engenharia grande para conseguir, de fato, financiar os desfiles. Porque da prefeitura, eventualmente, vem um patrocínio, mas os outros anos também a gente recebia muita caixa de cerveja, né? Vinha em formato de caixa de cerveja. Clássico. É um clássico. Cerveja quente. Cerveja quente. Não, depende, os blocos que eu produzo, não. Não, mas a cerveja chega quente. Não, chega quente, tô brincando. O patrocínio vem quente. Não, tô brincando. O patrocínio vem quente. E é isso, assim, então... E aí tem outras questões, né, relacionadas a isso. Porque, por exemplo, você recebe a cerveja, mas você não pode vender a cerveja, né, dentro do bloco. Você tem que usar para distribuição. Ao mesmo tempo, você tem um patrocinador ali oficial do carnaval que te impede de fazer ações de marketing,
né, dentro dos blocos, né? Então, você fica sujeito a multa, né? Então, você acaba restrito e dependente de um patrocinador que também não patrocina todos os blocos, né? Esse ano eu tô tocando no Sargento, né? Esse ano aconteceu, eu tomei coragem pra ir pra um bloco. Esse ano aconteceu uma coisa muito louca, que foi, quer dizer, louca não, né? A gente sabe que acontece, mas assim, teve o Mercado Livre, que patrocinou o Carnaval do Rio, não deu R$1 pro Sargento e botou um equipamento enorme que todas as fotos do palco em direção ao Pão de Açúcar, que são as fotos clássicas, saíram com vários imobiliários do Mercado Livre lá. Isso. É exatamente isso, assim, não tem isso, não tem nenhum tipo de retorno, assim, quando você consegue uma coisa ou outra, óbvio, né? Mas não é o que paga todas as contas de colocar um bloco na rua, né? E ao mesmo tempo a gente carece muito, o próprio Vitor, né? Ele bate muito nessa tecla de que a gente carece muito de editais, né? De cultura dos blocos, né? O que é até uma forma de incentivo, né? Porque você, para prestar contas, muitas vezes você precisa de notas fiscais, né? E aí um incentivo até mesmo para a formalidade, né? Então é isso, a gente não tem nenhuma política pública para estímulo aos blocos de rua, né? E tem uma coisa que a gente que tem um mês mais ou menos, a gente gravou um programa ao vivo sobre como botar o bloco na rua e tal. E uma das coisas que a gente, ali todo mundo quando junta, né, a gente tava falando muito, é que tipo, chega a véspera do carnaval, todo mundo reclama, né? O pessoal que vai só no Saara comprar purpurina e sai em janeiro e fevereiro, acha que o carnaval é janeiro e fevereiro, todo mundo faz textão. Mas a galera não entende que o carnaval começa muito antes, né? Agora já é carnaval pra gente. A gente já tá pensando no carnaval. Vocês que organizam as oficinas já estão começando as oficinas ou vendo onde vai ser, como é que vai ser e tal. Então, é uma coisa que começa muito tempo antes de janeiro e fevereiro, de quando o carnaval tá na rua, né? E parece que a galera só quer cobrar ali em janeiro e fevereiro. Exato. Não, é isso, as oficinas já estão começando, porque é isso, né? É uma fonte de renda para os músicos, ao mesmo tempo é uma forma de juntar dinheiro para o desfile, né, oficial, e através principalmente dos pagamentos das oficinas dos próprios batuqueiros, né? Então é isso, você tem um desafio, assim, até mesmo de gestão muito grande. Eu vou até dar uma palestra num congresso de gestão sobre isso. Eu achei uma doideira. Mas, enfim, estou super animada com isso, né? Porque é isso, você precisa começar a profissionalizar de certa forma, por causa disso. Porque você tem todo um planejamento que precisa ser feito, né? A partir do momento que starta as oficinas e que starta o carnaval, você tem uma série de coisas que você precisa começar já a planejar, desde o momento que você vai fazer a autorização, desde a partir de que momento você vai contratar o carro de som, né? A partir de que momento você tem que fazer as blusas, que aí as blusas parece uma coisa fácil, mas não é, porque você sabe, né, que eu tô falando. É muito sofrido, gente. É muito sofrido. Vai chegar a blusa. O dia que vai chegar a blusa, porque você tem que fazer a arte da blusa, e aí muitas vezes você depende de fechar o número de pessoas exatos que vai desfilar para você fechar a blusa. Você tem que esperar patrocínio para botar, porque uma das contrapartidas, né, muitas vezes dos patrocinadores é um logo na blusa. E aí você não sabe quando o patrocínio vai entrar, você só fecha os patrocínios em cima da hora. Então aí fica aquela correria doida para você fechar as blusas, né? E aí, enfim, corre atrás de fornecedor, né? E aí muitas vezes os fornecedores que são os mais confiáveis são os mais caros. Mas blusa é uma coisa que você não pode errar, né? Porque ainda tem um pouco isso, assim, né? Que eu acho que esse é um aspecto também desse modelo de carnaval através de oficinas, né? Que muda um pouco a relação, sabe? Então, os batuqueiros, eles têm uma expectativa sobre o desfile, né? Então, você tem uma responsabilidade grande de fazer aquilo acontecer. Então, se a blusa atrasa, é um problema. Se a cerveja está quente, é um problema. A nossa blusa chegou no dia do desfile. Coitada da Yuna.
Que eu fui uma das que mais perturbei ela. Eu falei, a minha fantasia acabou, Iona. Você tá no costume da blusa. O que eu faço? Mas eu entendo também que não depende só dela, não depende só deles. Tem que fechar. Sem patrocínio, não bota o bloco na rua. Exato. Inclusive, Ele- a Nina é maravilhosa. Não sei se ela vai ouvir, mas se ela ouvir. Ela é muito fofa. Ela tava com a gente. Foi meu primeiro ano de sargento, né? Mas eu brincava que eu me sentia no sargento sem ser, porque eu tava sempre lá enchendo o saco deles, indo assistir alguma aula aleatória com alguém que ia, ou então fazendo material pro podcast. Aí esse ano eu tomei vergonha na cara e entrei. E entrei junto com a Iuna, que foi o primeiro ano dela produzindo a gente. Maravilhosa. E ainda tem isso. E ainda assim, quando chega a blusa, ainda tem que convencer que não pode cortar o patrocinador, gente. Tem que que não pode, pelo amor de Deus. Não, e tem outros pontos, né? Tem questão de lona, né? Do carro de som que você precisa mandar produzir, e ainda tem os patrocinadores também nas lonas, né? E aí você também tem... Enfim, você tem uma questão que é isso, é o que você falou, né? Para muitas pessoas, o carnaval realmente é o momento que a pessoa consegue ali fazer um grande volume de renda, né? Seja extra, ou seja, aí, como você falou, casos ambulantes, de muitas vezes se sustentarem o ano todo. E aí incorre em outra questão que muitas vezes a gente tem, dos fornecedores fazerem 2, 3, 4 desfiles, assim, de uma vez, emendados, né? Às vezes não dorme. E aí você tem até próprios profissionais que também emendam, né? Então, às vezes, também tem uma dificuldade de chegar na hora, enfim. E aí você fica muito mais sujeito a alguns riscos, né? E a mais custos, inclusive, né? Porque mais riscos mais custos também para você conseguir mitigar esses riscos, né? Então, eu já tive casos de profissionais que não apareceram, enfim, ou chegaram mega atrasados, né? E aí, enfim, aí foi uma situação super complicada, porque alguns eu já tinha feito pagamento adiantado por uma relação de confiança, né? Porque ainda tem isso, assim, você tem essa relação de confiança com os fornecedores, né? E você sabe que assim, que muitos, isso, como muitos dependem disso, né? Você precisa ter um certo, enfim, um certo cuidado, né? E uma certa flexibilidade. É ele. É ele. Você pode ouvir o barulho, né? Eu comecei a rir, que eu falei, é o gato. Eu tô até quietinha, porque aqui a internet tá bem ruim. E assim, a mãe está aqui do lado do computador e o filho que estava metendo a porra dela poucos minutos antes da entrevista está lá em cima da minha cama. Eu tô assim, pelo amor de Deus, vocês não vão brincar, porra. Não, até off-topic, mas tem a ver, né? Um gato é Bruce Wayne e o outro é Snarf. Aí o pessoal fica me zoando, fala que eu fico fazendo um bloco de Liga da Justiça felino. Muito bom. Ai, Não é cowboy. Cris, você comentou da palestra que você vai dar no congresso, né? Eu tenho achado isso muito legal também, assim, ultimamente. A gente tava falando do Belarte, eu não consigo chamar o Vitor de Belarte, porque ele é meu amigo anti-carnaval, assim. E a gente troca muito essa ideia de como o carnaval vocês que estão pesquisando, tá começando a ocupar lugares que não se via, né? Gabi, ainda há pouco, a gente tava falando, quando tava fazendo a pauta de como é que é o nome do projeto, Mene? Eu vi que você vai participar, né, agora em abril, né, é um congresso, não é? Sobre gestão de projetos, tudo, estava comentando. E foi o tema o gerenciamento de projetos foi o tema do meu projeto final, porque eu fiz engenharia de produção, mas eu apliquei, obviamente, da escola de samba, né? Mas você não ficou na dúvida aqui onde eu apliquei, né? É muito legal, assim, e eu lembro que eu estava comentando com a Nath, que na época que eu fazia matéria na faculdade, eu ficava muito assim, o cara dava vários exemplos, eu assim, gente, escola de samba, porque assim, né, eu cresci com isso aqui, né, teve um trabalho em grupo, eu acho que foi dessa matéria, assim, porque várias coisas de engenharia de produção, onde como vivia mergulhada nisso, eu encaixava a escola de samba, né, e aí teve uma matéria que umas meninas de um outro grupo falaram, será que a gente pode entrevistar, na época minha mãe era viva ainda, sua mãe, para ela falar sobre a confecção de perucas. Eu acho que a matéria foi a parte de criação
Ai, meu Deus, a palavra totalmente fugiu agora, mas a criação do processo, né? De desenhar o processo, né? Da fabricação das perucas, tudo que era uma coisa muito artesanal, tudo. Então, é muito legal quando a gente vê isso, assim, sabe? Como essas coisas conversam, né? É. Isso é muito engraçado, porque quando me chamam. Eu acho que é uma história um pouco parecida, né? Porque como eu sou economista, né, eu sempre tive essa preocupação de um olhar sistêmico lá sobre as coisas, né? E aí, quando eu entrei nesse universo do carnaval, de oficina de percussão, né? Eu comecei no Kizomba, depois fui pro Monobloco, enfim. Aí eu falei, opa, tem alguma coisa aqui, né? E aí foi quando eu comecei realmente a me aprofundar. Mas a questão da gestão foi muito doida, porque assim, eu não tenho nenhuma especialização em gestão, né, assim, de projetos. Eu faço isso no meu dia a dia, de trabalho, né? Já participei de outras empresas onde eu fazia gestão de projetos, né? Enfim, sem uma formalização, mas eu fazia, né? Então, muito eu consegui transportar para o carnaval, né? E eu acho assim, então esse ano, por exemplo, né, eu comecei a usar o Trello, né, que é uma ferramenta de acompanhamento ali, né, coisas que não, assim, antigamente era escrito, né, papel de pão, né, e aí pela complexidade dos desfiles, eu comecei a usar o Trello como uma forma de acompanhamento. Mas eu acho que o ponto principal, talvez, assim, que eu estava até conversando com uma amiga minha que está me dando meio que um coach sobre essa palestra. Eu acho que é muito uma questão, assim, passa por diversas áreas de gerenciamento de projeto, mas você tem um ponto fundamental que eu acho que é a gestão de riscos mesmo, sabe? Quando você fala de um carnaval com estrutura, né? Enfim, porque tem uma série de riscos ali, né? Do carro, pegar fogo, enfim, de alguém em cima do carro cair, ou, enfim, bater num fio, de um fio elétrico, né? Que a gente acontece muito, enfim. Teve um ano que teve um bloco aí que a gente, nos outros anos, tinha tido uma poda de árvore, no ano que a gente desfilou não podaram a árvore, enfim, o carro bateu na árvore, o pedaço da árvore quase caiu em cima da brigadista, enfim, então são coisas assim, são N cenários que, como todo ano é uma surpresa, são N cenários que você tem que começar a registrar e a fazer um exercício de antecipação disso. Porque As lições aprendidas do carnaval é. Não, lições aprendidas do carnaval a gente tem, assim, um monte. Mas é isso, tem que começar a registrar, senão você corre vários riscos, assim, sabe? Então foi um pouco isso, assim, que eu comecei, que eu estou começando a transportar um pouco da gestão do carnaval para essa área de gerenciamento de projetos, da mesma forma que eu fiz um pouco com a economia, né, e com a economia criativa. Não, e é uma coisa muito assim, né, quando a prefeitura trata como evento, quando pede os editais, os alvarás que são para evento fechado, gente, a gente tá na rua, a gente tá sujeito a coisas que pode cair uma tempestade, alagar e o bloco não sair, né? O Sargento em São Paulo tocou 2 músicas só porque o mundo caiu em São Paulo, então foi uma logística toda para viajar, para levar o pessoal para São Paulo, para chegar lá e tal, para tocar 2 músicas porque não teve como sair, assim, o equipamento de som do carro queimou. Exato. E aí é o que a gente volta a falar, né? Assim, tem uma. Você tem uma expectativa muito grande, porque o carnaval é aquilo, né? Você tem um dia e um espaço de tempo para você fazer aquilo acontecer, né? Então, diferente de alguns outros projetos, que às vezes tem margem, né, para você empurrar lá o Gantt, o gráfico gigante. O carnaval você não tem espaço para isso, entendeu? É aquele dia, aquele momento e tudo tem que dar certo, ou pelo menos não dar errado, naquele momento. Então, assim, é uma adrenalina, é uma loucura, assim, que ao mesmo tempo que eu fico muito estressada, quando, assim, na hora que sai, que você vê aquelas pessoas, 250 pessoas felizes, 10.000 pessoas do público, né, pulando, enfim, isso não tem preço, sabe, assim, é aquela respirada que você dá e fala, cara, beleza, valeu a pena, entendeu?
Mas é isso, é uma responsabilidade muito grande e uma expectativa muito grande de 250 pessoas que pagaram a oficina o ano inteiro, né? Então é muito doido. E a gente fala, né, que assim, a gente brinca, né, entre os produtores, assim, que carnaval tem tudo para dar M. Tudo. Só que nunca dá, assim, tem uns deuses do carnaval, assim, sabe? Eu falei, caramba, assim, é muita doideira, assim. Eu brinco que é a Momo que protege a gente no carnaval. Ah, sim, com certeza. Não, Cris, essa coisa do, do gráfico gigante, agora veio um filme na minha cabeça, assim, que eu fiz engenharia de produção e trabalhei numa empresa, né, de engenharia que prestava serviço para Petrobras. Então, eu sempre ficava nas reuniões assim, não, porque a gente qualquer coisa empurra para lá. Aí eu sempre ficava assim, gente, no carnaval não tem como, assim, tipo, especificamente na escola de samba, né? Porque na época eu já conhecia a Nath, né, tinha o bloco, tudo, mas eu não tinha essa. Eu acho que a pessoa já tinha o bloco. E eu não tinha esse conhecimento que eu tenho agora, né, no podcast ouvindo vocês, né? Mas assim, eu sempre ficava assim, gente, o dia não dá para empurrar. Aqui, o final, a data não dá para mudar, entendeu? A obra lá, vai construir uma torre, vai construir uma bomba para fazer a refinaria. Se atrasar, a gente joga um pouco mais para frente, porque não tem como isso, entendeu? E aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer estágio, eu estava, sei lá, do 7º período de engenharia de produção, e minha mãe, naquele ano, estava doente, né? Minha mãe tinha diabetes, ela estava doente. Aí ela pegou muita peruca para fazer, Cris. E aí, minha mãe foi internada faltando 15 dias pro carnaval. E aí, eu fui no hospital, né? Tipo, na hora que ela foi, né, levaram pro hospital, eu tava no trabalho, saí, fui direto assim, mãe, vamos fazer. Diga quantas perucas ainda faltam para fazer. E aí ela que finalizava as perucas, ela que fazia o penteado. A gente podia fazer os processos assim, intermediários, mas quem finalizava, né? Quem penteava era ela. Aí ela começou, né? E eu sempre fui boa de matemática, né? Então, 15, 30. E eu só somando, eu, tipo, 300, 4. Eram 600 perucas para terminar em 15 dias, Cris. Caramba. Então, eu apliquei tudo que eu sabia em engenharia de produção, mais um pouco, assim, na parede. Falei, gente, então, isso aqui tem que resolver em 3 dias, tem que terminar. Mas a gente não sabe. A gente vai ter que arranjar um jeito e descobrir como se faz essa peruca aí. E aí eu ia pro estágio, depois ia pro hospital visitar minha mãe, e aí minha mãe passava as informações. Não, então, você faz isso aí, olha, sério. Assim, e naquela época eu não morro mais. Porque, assim, era muito estresse, e eu, tipo assim, eu tenho que absorver isso, entendeu? E eu tenho que dar um jeito. E aí eu realmente falei, caraca, engenharia de produção me ajudou bastante, porque, assim, eram umas coisas assim que meu pai falou, a gente nunca pensou em fazer, agora a gente vai fazer desse jeito. Eu que tô no comando, então a gente vai fazer desse jeito, sabe? Então, é muito legal, assim, sabe, como a gente vê que essas discussões, assim, podem ser aplicadas, assim, e a galera de fora, assim, quando eu apresentei meu projeto final, os professores ficaram assim, nossa, eu não imaginava que aplicava assim. Eu falei, cara, eu passei a faculdade inteira pensando nisso, porque eu tava vivendo, né? Então deve ser muito legal também isso, né? Quando você entra em contato com essas pessoas que estão totalmente off e explica isso, né? Deve ter umas reações assim, meio assim, nossa, não imaginava que era desse jeito. E você vê que assim, tem o carnaval, que eu falo para todo mundo, assim, né? Eu não fico rica com carnaval, eu não fiquei rica com carnaval. Lógico, meu trabalho é remunerado, enfim, é um dinheirinho que entra, mas eu, pelo menos, não, enfim, né? Não, até mesmo que, graças a Deus, eu não preciso, né? Então, assim, mas é o que eu falo, assim, talvez eu não tenha ganho dinheiro e tal, né? Mas eu ganhei muito relacionamento e alguns habilidades, né, soft skills, assim, né, por exemplo. Então, questões de, principalmente quando eu criei o Coreto, quando eu era diretora executiva lá do Coreto, muitas habilidades de articulação, né, enfim, de você fazer um gerenciamento, porque aí tem uma diferença também, Gabi, porque assim, quando você pensa em gerenciar um bloco, né, por exemplo, no caso do Coreto, também da associação, ou no Desliga da Justiça, que eu fui presidente, você está gerenciando pessoas que muitas vezes não ganham para estar ali, né? Então, assim, quando você muitas vezes pagam até para estar ali. Muitas vezes pagam. Então, assim, quando você tem até um corpo de diretoria, né, ou de blocos ali, como é que você vai cobrar, né? Você não vai cobrar. Assim, você não tem como, assim, cobrar se você não está pagando, né? Infelizmente, hoje em dia as relações são isso.
Então, assim, você precisa também desenvolver algumas habilidades de liderança, de motivação, de engajamento. Obviamente que as pessoas que estão ali são pessoas apaixonadas, né, pelo carnaval, mas realmente muitas têm outros corres, né, têm seus empregos e não tem como priorizar sempre uma coisa que não paga suas contas, né? Então é isso, assim, então você tá nesse papel até de produção e de direção, você acaba desenvolvendo outras habilidades que hoje em dia eu aplico no meu trabalho, né? Com Isso, certeza. Com- isso foi muito o carnaval que me deu isso, assim, sabe? E é isso, e às vezes as pessoas não levam a sério, né? Porque, carnaval é festa, né? Bebida, bagunça, xixi, né? É, Não, e fica muito como se o grande problema do carnaval fosse xixi, bebida, isso, né? Tem muitos problemas muito maiores do que esses, que aí fica aquela pauta batendo todo ano na mesma coisa, é, enquanto tem um é. mundo de problemas atrás, pra gente que faz, principalmente. Eles se apegam nessas questões e batem nisso. Só que, assim, se você parar para pensar, no final das coisas, assim, a responsabilidade de ter banheiros, né, para ajudar também na festa é da prefeitura, entendeu? Assim, e aí é isso. Como é que você vai? Você está falando de uma festa que você tem ali no centro realmente a bebida, né? Você tem o patrocinador que é a bebida, né? Enfim, todo mundo sabe que cerveja é diurético. Então, assim, é realmente meio complicado, assim, né? Essas relações, assim, do carnaval. Cris, a gente estava falando sobre as oficinas e eu confesso que eu sou alucinada pelo modelo que as oficinas no Rio tomaram. E é um modelo que foi seguido. São Paulo deu uma paulista, né? Daquela coisa mais certinha para tudo. Mas eu acho muito legal como o Carnaval do Rio transformou as oficinas num meio de se fazer carnaval, né? Porque assim, vai ensinando a galera a tocar, vai gerando dinheiro e movimenta uma cadeia nisso muito grande de músicos que talvez naquele período tivessem. Assim, ali eles têm um certo, teriam que estar correndo atrás das gigs, de muita coisa. Dos alunos que vão tocando e vão virando músicos, eu acho essa cadeia das oficinas muito legais, assim, né? Eu ia te perguntar a você, como economista, como é que vem? Eu acho legal do ponto de humanas. Então, eu cheguei a estudar as oficinas de percussão, né? E, enfim. E aí, realmente, assim, tem umas coisas bem interessantes na oficina de percussão, porque, primeiro, né, realmente virou um modelo de negócio, assim, enfim, vamos falar, né? Um modelo para os blocos, né? Que é através das mensalidades, das oficinas e tal. E aí acaba sendo, além do que você mencionou, acaba sendo um ecossistema muito interessante, porque os alunos das oficinas, né, eles começam, por exemplo, você cria ali uma identificação dos alunos das oficinas com os blocos, né? Então, os alunos das oficinas são aqueles que começam a ir nos shows dos blocos, nos eventos dos blocos. São os alunos que começam de repente, quando o bloco lança algum CD, algum DVD, os alunos vão lá e compram camisetas, né? Vira quase que uma linha de camisetas, né? Então, os alunos querem adquirir essas camisetas, né? Foi o que você falou, assim, foi perfeito isso, assim, os músicos que antigamente, né, não atuavam em outros espaços, começaram a atuar dentro dos blocos de carnaval e começaram a ganhar mais espaços, porque ainda tem isso, né? Aí os próprios alunos das oficinas, eles vão e prestigiam seus professores em outros projetos, né? Porque realmente tem essa identificação. Por outro lado, também as oficinas, principalmente as oficinas que misturam batucada tradicional de escola de samba ou novos ritmos, né? É um repertório mais contemporâneo, né? Acaba, de certa forma, gerando para quem não tinha, né, conhecimento sobre determinado ritmo, acaba despertando uma curiosidade, né? Então acaba também passando também enfim, alguns conhecimentos ali, né? Então, quem não tem tanta familiaridade também começa a se aproximar um pouco, né? Do maracatu, jongo, né? E
E aí foi é um ponto que eu falei também, né? Que assim, que quando você faz as oficinas, né? Você consegue, você muda, né? Tem um termo, né? Que usam, que é você vira prosumidor, né? Então você está produzindo aquilo que você consome, Sim, né? sim. E aí então isso realmente assim muda, né? As relações, assim, até mesmo com as próprias oficinas, porque em alguns casos as oficinas acabam virando prestadores de serviço, né? Então, aí é um ponto que é um pouco delicado, talvez, mas a exigência em cima dos blocos aumenta, né? As pessoas começam a cobrar determinadas coisas, como se fosse uma relação de prestação de serviço mesmo, né? Então tem algumas questões relacionadas às oficinas, mas ao mesmo tempo as oficinas, como você falou, permitiram a multiplicação, né, de blocos, né, então entusiasmando mais pessoas pelo carnaval, justamente por se aproximarem de ritmos que as pessoas conheciam mais, né? Acho que o Sargento Pimenta é um grande exemplo, né? Não foi o primeiro bloco temático, acho que o primeiro bloco temático foi Mulheres de Chico, mas o Sargento Pimenta, assim, você traz um repertório, né, que é Beatles para o carnaval, você acaba atraindo um outro nicho, né, de público. Então, as próprias oficinas, elas estimulam todo esse ecossistema do carnaval. Tem gosto para tudo, desde a pessoa que gosta de Beatles, de rock, de samba. Descobri um em São Paulo de punk. Não, é só mencionar que eu já toquei no Bloco Cru. Não sei se vocês lembram do Bloco Cru. Lembro. De rock. Sim. De rock. Eu, lá no Sargento, eu acho muito doido, assim, porque eu confesso que eu sou filha de um Beatlemaníaco, gosto de Beatles, mas assim, não foi por causa de Beatles. E é muito louco porque as pessoas olham pra você e falam, você toca no Sargento, você é Beatlemaníaca, né? E no meu grupo, só tem uma moça, que é mais velha do que a gente, que foi por causa de Beatles, porque eu fui conhecer os meninos por causa da vivência mesmo, assim, pelo passo que eu achava que era o que ia salvar minha alma, e pela vivência da música popular deles, que eu gosto muito, dos ritmos brasileiros. A outra foi porque um amigo indicou, o outro foi, eu falo, gente, a gente tá muito errado aqui, porque todo mundo acha que a gente gosta de Beatles, que a gente é doido por Beatles, e a gente não escuta, é legal, né? Até minha relação com Beatles mudou depois que eu entrei pro carnaval. Aposto que você começou a gostar. A escutar, né? A possibilidade de não gostar, mas eu fui pro show do Paul muito feliz com a minha blusa do Sargento, assim. Cada pessoa que me parava pra falar da camisa, eu me achava. Eu acho que isso proporciona um carnaval também que todo mundo tem seu espaço, né? Tipo, quantas pessoas eu conheço, assim, no próprio Sargento, que amigos meus que falam, não gostava de carnaval, só gostava de rock, mas aí eu comecei, entrei por ali. Das pessoas que vão entrando. Ontem a gente estava conversando com um amigo que eu achei essa história muito boa. Ele veio de Pernambuco pro Rio, veio a trabalho, aí chegou aqui. De Pernambuco, não, ele veio da Paraíba pra cá. Paraíba. E aí ele ficou meio assim, pô, no Rio não tem um bloco de frevo. Aí começou a andar com a galera do carnaval, vamos fazer um bloco de frevo. Legal. Eu acho isso muito mágico, né, carnaval. É isso, você tem a possibilidade, é isso, assim, acho que as oficinas também, principalmente, mas é isso, você tem a possibilidade de criar blocos conforme seus gostos musicais, né, assim. E todo mundo brinca, fala que geralmente os blocos nascem em bar, né, churrasco, ali na esquina, enfim. Vocês do Fogo e Paixão são um exemplo clássico disso, né? Sim. Com certeza. Com certeza. Teve uma coisa também que eu acabei perdendo um pouquinho, que realmente a internet tá difícil, né? Mas assim, tem todo esse modelo, acho que também já foi falado, né? Mas assim, né, já exerci a parte de gerente de produção, mas hoje eu sou professora, né? E aí eu fico impressionada, como assim, tipo assim, gente, fazer uma puta propaganda, entendeu? Cara, a quantidade de gente que é formada como músico, entendeu? Cara, eu fico assim, gente, como é que não se aproveita isso, entendeu? Porque tem aquela coisa, né? Mas assim, tipo, eu fico impressionada a quantidade de pessoas que se formam, que se tocam música e que não estão. Inclusive, alguém que divide a bancada aqui comigo. Que... Não, mas eu me formar tá muito difícil, amiga. Vamos para outra pauta. Não, mas espetadinha. Mas enfim, ontem tipo assim, impressionada. A gente esteve no evento do Favela Brás, né? Que é um projeto que eu sou apaixonada. E é isso, você vê assim,
como o carnaval é potencializador ali, como ver aquelas crianças ali com o olhinho brilhando, tocando com os adultos da fanfarra, julgando as fanfarras, dizendo, nossa, eu fico... É daquelas coisas que a gente olha e fala, acredito, sabe? O mundo não tem jeito. Não, é isso, assim, e você tocou num ponto muito interessante, assim, que sempre foi uma angústia minha também quando eu era do coreto, assim, é que os blocos, eles têm uma capacidade de mobilização tão grande, sabe, de pessoas que vão para a rua, ou pessoas que vão para o show, e será o quanto que a gente aproveita, né, aproveita assim, né, transforma isso numa oportunidade, né, seja num projeto social, né, seja para, tem alguns blocos que, enfim, carregam algumas pautas, né, mas enfim, para você botar isso, né, quando assim, eu lembro que acho que é o Schmidt do Kizomba, ele falava muito isso, assim, né, você dá um microfone na mão de um músico que está em cima do trio, você está falando ali para 10.000 pessoas que estão ali, né, então é isso, assim, durante a pandemia eu acho que isso, assim, ficou mais forte, né, acho que a gente, pelo menos no Coreto, a gente fez algumas campanhas de arrecadação de alimentos, né, teve aquela campanha grande, né, do carnaval em casa, né, enfim, então eu acho que falta talvez mais unicidade, assim, sabe, para a gente começar a discutir, colocar mais pautas, assim, né, sobre o carnaval de rua. O papo tá bom, a conversa tá boa, mas tem um momento aqui nessa entrevista que a Nath não contou, porque quando você esteve aqui a primeira vez não tinha esse momento ainda, entendeu. Então é aquele momento surpresa, entendeu, a gente gosta da medo. reação ao vivo. Então fica tranquila, não tem nada com gestão de projeto, nem com matemática, que é a minha área de ensino, relaxe. Mas você é boa em números, né, então você se daria bem também aqui. Acho que eu vou criar, amiga, um quadro assim, acho que não, mentira, Cris, vou fazer o que a gente faz sempre. A gente agora tem uma terapia de carnaval, então você tá na Ai. nossa terapia de carnaval. Hã. Tá com a terapia em dia, Cris, ou não? Menina, eu tô fazendo 2 vezes por semana. Mais em dia do que isso. Essa semana só vão ser 3, que vai ter daqui também. Ai, Mas, manda. Cris, olha só, respira fundo, finge que tá no divã virtual e diz pra gente o que o carnaval representa na tua vida. Ai, meu Deus, aí vocês me pegaram. É Olha, isso que eu gosto. assim, um dia desses eu até fiz um post, assim, eu sou muito grata ao carnaval, sabe, muito grata mesmo, assim, porque, primeiro que quando eu sou de Brasília, né, não sei se vocês sabem disso, mas eu sou de Brasília, né, e quando eu mudei para o Rio, eu passei 2 anos no Rio, não conhecia ninguém, ninguém, já estava pensando em voltar para Brasília, e aí eu entrei na oficina do Kizomba, né, então assim, depois vieram Monobloco, Fogo e Paixão, Desliga da Justiça, tudo que vocês conhecem, né. Mas assim, então o carnaval ele me deu os meus amigos que eu tenho hoje, sabe, todos os meus amigos são de carnaval, eu acho que eu não tenho um amigo que eu não tenha conhecido por causa do carnaval. Então foi uma das coisas que me fizeram ficar no Rio. Eu acho que, assim, eu tive muitas realizações pessoais com o carnaval, sabe, assim, poder, né, assim, colaborar com o carnaval de rua através do coreto, né, a gente ganhou 2 prêmios, né, assim, o carnaval me levou para um dos maiores congressos de economia da cultura na Austrália, sabe, assim. Então eu tive muitas conquistas, pessoais graças ao carnaval, sabe. E é isso, e me abriu muitas portas de conhecer pessoas, de fazer minha tese, meu mestrado sobre carnaval, participar de eventos, né, de podcasts, e olha que eu sou mega tímida, gente. Quem vê não pensa, né. Então teve esse lado também do desenvolvimento pessoal, né, que eu tive que desenvolver uma série de coisas, e graças a Deus eu tenho um trabalho hoje em dia que meus chefes acham o máximo eu estar no carnaval, sabe. Então para eles, assim, é ótimo, sabe. Então eu tive também a compreensão, né, de várias pessoas, assim, em relação ao carnaval. Então é isso, cara, eu diria que o carnaval está no centro da minha trajetória no Rio de Janeiro, e no centro da minha vida, assim, e da minha identidade, sabe, como
enfim, como profissional, como pessoa. É isso. Você falou isso, eu estava lembrando aqui, a minha chefe é do Arrocha, e foi o que a minha diretora. E foi o que aproximou a gente quando ela chegou. Aliás, a primeira coisa que é a Denise, não sei. Aham. E é quando ela chegou lá, a primeira coisa que me falaram quando ela chegou. Eu já trabalhava no outro setor, né? Ainda não trabalhava com ela. Que falaram foi: você precisa conhecer a Denise, ela tocava no Banga, você vai amar ela. E hoje a gente trabalha juntas. É isso, né? É isso, que delícia, assim, né? E eu tive isso, e eles entendem, sabe? Eu falo, olha, vou precisar faltar porque eu vou dar uma palestra. Ele, não, vai lá, dá a palestra, porque eles entendem também que é uma habilidade que eu estou desenvolvendo também para o trabalho ali, né? Agora, antes do carnaval, eu cheguei. Gente, a minha caixinha é muito ruim ainda, né? Não dá. Eu cheguei, a Denise chegou um dia, sentou na minha frente e falou: vai tocar com a gente no Arrocha? Eu falei: não dá, Denise, eu não vou passar essa vergonha, não. Deixa eu mais pra frente. Eu tô sendo adestrada por enquanto. Depois eu vou pra outro lugar. Você vai gostar, o Arrocha é uma delícia também. Uma delícia. Não, é porque eu preciso ter mais noção da minha caixa. Aí quando eu tiver mais noção, a falta de vergonha na cara eu já tô adquirindo, mas agora eu preciso de mais noção. Mas estarei lá com vocês. Que ótimo. Ó, Cris, muito bom a sua resposta, entendeu? Estava anotando aqui no meu caderninho. Ó, eu depois mando DM com a análise, tá? Porque agora a galera me mandaram, sério. Eu comecei com esse papo e pensando, ai, que hora você vai mandar a análise? Eu falei, tá bom. Agora mando pro DM. Então, mais uma tarefa para fazer tudo, mas a gente vai se falando, você se mandou super bem. Então, assim, para finalizar, a gente queria agradecer sua presença. Adoramos esse papo, esse retorno aqui ao podcast. Está sempre de portas abertas, entendeu? E tem um recado final, assim, se quiser fazer aquele jabazinho, assim, fique à vontade. Não, então, em primeiro lugar, eu que agradeço, assim, foi ótimo para mim falar de novo sobre carnaval, né? Porque desde que eu larguei o coreto, assim, eu estava presente, né? Mas talvez retomar um pouco essa conversa sobre economia, né? Foi ótimo para mim, assim, eu até cheguei a abrir minha tese aqui, né? E eu falei, caramba, cara, eu tenho que retomar isso, assim, até a própria Rita, né, da Sebastiana, que vocês já conversaram, já me fez o convite para eu retomar aqui enfim, a pesquisa. Então, assim, obrigada, porque me deu realmente um ânimo aí de retomar isso. Enfim, me preparar também para o Congresso de Gestão, porque... Mas então, aí o jabazinho básico Depois assim, você volta para contar do congresso, como é que foi? volto sim. Mas o jabá básico é isso, tenho o Instagram ali, se quiserem seguir ali, é Cris L. Couri, Couri. Também estou no LinkedIn, né, que agora eu tenho divulgado mais coisas também no LinkedIn, porque, enfim, tem esse lado mais, entre aspas, sério, né, do carnaval. E é isso, e eu estou à disposição, assim, obrigada de novo, meninas, assim, foi ótimo estar com vocês aqui. Então, a próxima vai ser nos nossos programas no bar, que a gente toma uma cerveja e conversa de carnaval. Vamos. Vai ser ótimo. É isso, Cris. Obrigada. A gente amou o papo. Eu que agradeço. Foi ótimo. Cris, a gente adorou esse bate-papo, gostamos bastante. E quando quiser, volte sempre. As portas estão abertas do Batuques e Confetes para você. Então é isso, pessoal. A gente termina o episódio aqui por hoje, né? Os recados eu já dei lá no início. E a gente se vê no próximo Batuques e Confete. Beijão!